Seja muito bem-vindo a esta sala de aula, é um prazer imenso tê-lo por aqui. Nós estamos aqui toda semana falando sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel, e dessa vez nós já estamos com a lição de número 8, Avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Eu sou Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Bom, se você entrou aí e não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, dá o seu like, o seu dislike se você não gostar, comenta, concorda, discorda, acrescenta. Essa aqui é uma sala de aula e é uma via de mão dupla. Para você que entrou aqui pela primeira vez, não é bem uma aula, é um resumo, uma síntese da lição. Para não ficar muito longa e você não ter tempo de assistir, a gente entende a correria, e você ainda pode pegar aquela catraquinha que tem aí e adiantar a velocidade, porque você pode até ouvir mais de uma vez. O avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Esse é o tema da nossa lição, tem aí como texto áureo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. A verdade aplicada, é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Quais os objetivos dessa lição? Conhecer a história do avivamento da Rua Azusa, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour e ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Texto de referência, Joel capítulo 2, versos 28, 29, 30 e 31. A introdução diz que, nesta lição, veremos aspectos relevantes da forte conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Perrin e William Seymour, além dos eventos ocorridos na escola bíblica em Topeka e nos cultos na Rua Azusa. Que o Espírito Santo nos conduza em tão edificante estudo e opere em nós o anseio para receber mais do Senhor. O tópico 1, a importância da escola bíblica em Topeka. Dando continuidade ao estudo dos movimentos da renovação da igreja, veremos que para um entendimento adequado do avivamento pentecostal no século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Charles Fox Perrin. Charles Fox, ele é um pastor metodista que vem seguindo uma teologia mais aquecida, crendo nos dons espirituais, e então ele cria uma escola teológica em Kansas, e a teologia dessa escola, ou a teologia ensinada nessa escola, é a teologia do Espírito Santo, da busca a Deus, do fervor, do dom de cura, dos dons espirituais, da busca pelo batismo com o Espírito Santo. Mediante as jejuns e orações, eles começam a ver manifestações sobrenaturais de Deus. É claro que ele é um pastor metodista anglicano e ele acaba tendo que se desligar e criar uma nova denominação dentro daquilo que ele acreditava. Perrin, ele foi amado por muitos, mas também odiado por muitos devido à sua teologia. O tópico 1, subtópico 1, diz: o estudo do batismo do Espírito Santo baseado no livro de Atos. Perrin era pastor em Topeka, onde administrava o Instituto Bíblico Betel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Iowa. Nesse ambiente, em janeiro de 1901, a senhora Agnes Osna foi batizada com o Espírito Santo, com a evidência física de falar em outras línguas, conforme Atos capítulo 2. O ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. É atribuído também a Charles Fox Perrin a teologia pentecostal do batismo com o Espírito Santo, com evidências de falar em línguas. É claro, é atribuído a ele a interpretação da teologia, porque os textos bíblicos nos dá a base também para sustentar essa ideia. Então, essa interpretação dele é uma interpretação que tem coerência, apesar de não ser
aderida por alguns teólogos, inclusive da própria Assembleia de Deus, mas tem coerência, sim, a ideia da interpretação de Charles Fox Perrin, dessa manifestação, desse batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. E essa teologia, ela tomou muita força a partir de 1905 e não parou mais de invadir o campo da teologia e virar também discussões por causa do modo de acreditar na manifestação do Espírito Santo. O 1.2 diz a glossolalia e o reavivamento. Estudando as Escrituras, Perrin teve o entendimento de que o regresso de Cristo será precedido por um reavivamento mundial. Bom, aqui eu tenho um ponto de vista diferente de Perrin, porque analisando alguns textos bíblicos, nós vamos perceber que precedendo a volta de Cristo, haverá uma grande apostasia. Existe um erro, uma má interpretação do texto de Joel, ligada ao texto de Atos, capítulo 2, que chegaram-se a essa conclusão. Eu tenho até um vídeo, inclusive, falando sobre esse assunto. E derramarei do meu espírito. Esse texto do meu espírito, eles acreditam que é um derramar parcial que aconteceu em Atos 2, porque deveria ter o artigo definido e derramarei o meu espírito. Mas existe uma explicação que faz com que você entenda diferente. Paulo disse tanto em Tessalonicenses quanto em Timóteo que haverá um período de apostasia na terra precedendo a vinda de Jesus. Jesus também fala isso em Lucas, capítulo 18, verso 8, que quando o Filho do Homem vier, porventura, ele achará fé na terra. O avivamento, na verdade, ele começou a partir de Atos 2. Eu falei na aula passada que o Espírito Santo nunca deixou de ser derramado. O crente que está buscando a Deus, que está orando, que está se entregando, ele se mantém um crente avivado. Uma igreja de oração que busca de verdade, que se agoniza em oração, será uma igreja quente, será uma igreja aquecida, será uma igreja fervorosa no Espírito do Senhor. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, olha o que diz as Escrituras. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se nós analisarmos a Bíblia com riqueza de detalhes, nós perceberemos que o que precede a volta de Jesus não é esse avivamento que se fala. Na verdade, os avivamentos que aconteceram e que acontecerão, eles são oriundos de uma igreja ou de um crente que se disponibiliza a buscar a Deus, a orar, a lutar em oração, a vencer a si mesmo para estar com Deus. Esses crentes serão os crentes avivados, porque o Espírito Santo, a partir de Atos 2, passou a ser derramado de modo ininterrupto e quem está disponível a renunciar e entrar debaixo dessa ducha, ele vai sempre estar cheio do Espírito Santo. Que Deus nos ajude nessa tarefa de nós nos dobrarmos ao Senhor. 1.3. A relevância na construção do movimento pentecostal. Como vimos nas lições anteriores, no final do século XIX, foi marcada por grande expectativa e anseio de um novo avivamento espiritual para o povo de Deus. Wright, em 2021, escreveu que o século XX alvoreceu com muitos andando na ponta dos pés, como se estivesse na expectativa de que Deus estava prestes a fazer. É certo que na Inglaterra, Irving já defendia que a glossolalia é um sinal do batismo no Espírito Santo. E há registro histórico de pessoas que falaram em línguas como fruto
de profunda experiência com Deus. Mas a história diz que foi Perrin quem cunhou essa designação movimento pentecostal. Então, Perrin, ele foi quem trouxe essa ideia, porque, na verdade, ela começou tendo o nome de restauracionismo, ele acreditava que estava restaurando o fervor da igreja primitiva, e logo após, 4, 5 anos depois, passou a ser denominado como movimento pentecostal, atribuído a Atos, capítulo 2. Dúvidas? Deixa o seu comentário aí. Vamos lá, vamos discutir ideias. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. A importância de William Seymour. William Joseph Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal, tendo sido um dos alunos de Perrin na escola bíblica em Houston, Texas. Em 1905, Seymour recebeu como bíblicos os ensinamentos sobre o batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas. Em 1906, após 5 anos na escola bíblica, ele foi para Los Angeles e o seu primeiro sermão foi baseado em Atos 2, verso 4. É importante nós atentarmos para esse assunto de batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas, porque na própria Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal, por ela estar sofrendo uma mudança e aderindo muitas práticas neopentecostais, ela está perdendo a sua essência dentro desse ensino. Aquilo que era, na verdade, crenças pentecostais estão ficando de lado porque as ideias neopentecostais estão tomando conta dos nossos púlpitos. Infelizmente, eu sempre falo aqui como um estudante do neopentecostalismo, tanto quanto do pentecostalismo, que o neopentecostalismo é uma erva daninha no meio do pentecostal. É o joio no meio do trigo. E o neopentecostalismo, devagarinho, se nós, obreiros, professores de escola bíblica, pregadores, não tomarmos conhecimento do que é o neopentecostalismo, dentro de poucos anos, deixaremos de crer em verdades bíblicas para crermos em mentiras neopentecostais. Infelizmente, essa é uma verdade triste de se dizer. Você estuda o neopentecostalismo, professor? Tu tem conhecimento do que é o pentecostalismo e do que é o neo? Estude e você verá uma grande diferença. Deixe para nós o seu comentário aí, se você tem conhecimento sólido do neopentecostalismo, que está acabando com o pentecostalismo. O 2.1 diz a história de fé e coragem. Seymour era um homem simples e, segundo o registro, livre de vaidade. Vindo de uma família de escravos alforriados, Seymour não recebeu uma educação de qualidade. Vindo de uma família de trabalhadores de minas, de mineiros, ele era uma pessoa extremamente simples e ainda tinha uma deficiência visual em uma das vistas. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego, e com essa deficiência visual que adquiriu oriundo de uma varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Com as leis do apartheid, não permitiam que pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula dos alunos brancos, Seymour assistia às aulas de Perrin no corredor da escola. Já que ele não poderia entrar, ele ficava ali à margem, usufruindo do ensinamento que era passado dentro da sala de aula. Aqui traz um valor prático para nós. Hoje nós temos disponíveis vários meios de nós estudarmos, de nós crescermos e de nós aprendermos. Todavia, muitos não querem aprender com toda essa facilidade. E quando nós vemos um homem que era proibido estar em sala de aula, mas que ficava no corredor prestando atenção na aula, e isso foi ponto culminante para que ele aderisse à doutrina de Perrin e passasse a ensiná-la, olha como que isso alcançou nós que acreditamos no movimento pentecostal. Como que o desejo, ele supera a dificuldade. Se ele tinha uma dificuldade visual, tinha uma dificuldade intelectual,
tudo isso foi superado, sobrepujado pela gana, pela fome, pela motivação interna que ele tinha de aprender. Esse ponto é importante até para levarmos para a sala de aula, não de modo a criticar, mas falar para que haja uma motivação naqueles que estão ali. Então, falando isso, não fale com meio de acusar, mas com meio de motivar, tendo Seymour como exemplo de superação para as nossas vidas. Hoje nós temos condições, recursos para aprendermos, vários seminários, internet, e muitas das vezes o valor a todos esses acessos, eles são negados por nós para nós. É triste falar isso, mas é uma realidade. Por isso, nós estamos desidratados, anêmicos, fracos espiritualmente, porque está faltando pão na casa do pão. O 2.2 diz uma história de superação. Os pais de Seymour, Simon e Phillips, nasceram escravos. Mesmo cego de uma vista devido à complicação da varíola, Seymour não desistiu de seus ideais. Outro ponto importante é que Seymour não colocou dificuldade para si e nem espiritualizou a situação, colocando como um levante do Satanás. Ele simplesmente se posicionou e foi atrás daquilo que ele acreditava, que provavelmente o fogo carcomia por dentro, e ele foi buscar esses ideais. É um exemplo de superação, como tantos outros homens que passaram pela Terra. Esse fator aqui é inspirador, porque muitas pessoas não têm estudo e ele usa do não ter estudo uma bengala para não querer participar de culto de ensino. Ele usa essa muleta podre para não querer fazer um seminário, frequentar uma escola dominical. Por quê? Porque eu tenho pouco estudo, eu tenho pouca leitura. Olha o exemplo aqui de alguém que, quando quer, ele supera o pouco estudo, a pouca leitura, porque a gana é maior do que a dificuldade em várias áreas e aspectos. O que você acha desse fator inspirador de William Seymour? O 2.3 diz um líder pentecostal. William é considerado uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Um exemplo de fé, vida de oração, anseio por receber mais de Deus e perseverança num contexto histórico de segregação racial, rejeição e incompreensões. E nós temos aqui esses detalhes. Essa separação de preto e branco. Ele, então, vinha de uma família de escravos, de mineiros. Todavia, ele se superou em todos esses aspectos. E nós decidimos. Olhamos para Seymour e vamos nos superar também? Ou vamos arrumar muletas, desculpas, para podermos não avançar? Ora, Deus não quer as minhas e nem as suas desculpas. Ele quer as nossas culpas. Então eu preciso falar para Deus a verdade e não inventar desculpas. Isso é feio para nós. E Deus, ninguém engana. O 3 diz a importância da Rua Azusa. Na Assembleia de Deus, Rua Azusa, que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como o epicentro da expansão global do pentecostalismo do século XX. É importante nós atentarmos também que o que trouxe essa fome de Deus, esse fervor para a Rua Azusa, foi o movimento de oração do país de Gales. No país de Gales tinha um homem chamado Sete Jesua, e ele pedia para Deus o país de Gales. E a oração dele era: Senhor, dobra-nos, ou seja, joga-nos de joelhos. Senhor, dobra-nos, joga-nos de joelhos. Só que Deus não deu o país de Gales a Sete Jesua.
Mas Deus deu Evan Robert para o país de Gales. E depois deu o país de Gales a Evan Roberts. O avivamento no país de Gales, ele foi movido por meio da oração e do estudo das escrituras. A história diz que Evan Roberts, ele parava o culto e falava assim: vocês não estão louvando com o coração. Vocês não estão louvando com o âmago da alma de vocês. Vamos louvar com íntimo. Pensa bem hoje, onde há mais entretenimento do que busca a Deus, como que esses homens se comportariam? Queremos um avivamento, mas estamos buscando pelas vias erradas. Queremos um avivamento, mas estamos indo no poço, na fonte errada. Não existe avivamento que não seja oriundo de uma entrega. A história diz que no país de Gales, as pessoas que tinham comércio passou a agradecer Evan Roberts, porque os malpagantes passaram a pagar todos os seus débitos com os comércios, com os hospitais, eles passaram a quitar as suas dívidas. O avivamento de verdade é quando ele atua na sua vida de dentro para fora e aquelas coisas que estão ocultas dentro de nós passa a ser expelida de dentro do nosso ser. O senso de pecado, o senso de que somos pecadores e que precisamos de Deus, ele é exposto diante de nós e isso faz com que nós busquemos mais a Deus. Leia o avivamento do país de Gales. Depois você leia também o avivamento da Rua Azusa para você ter uma noção do que eu estou falando aqui. Isso pode revolucionar a sua vida. Pode dar um novo rumo à sua forma de pensar e de crer. Inclusive, dar ideias pentecostais que, de repente, você possua dentro de uma veia neopentecostal. Esses homens, eles impactaram aquela geração. E eles ensinavam na Rua Azusa: não espere nada dos homens, porque naquela época ali na Europa, os pastores já estavam sendo tidos como pequenos deuses. E a ideia do avivamento era: não espere nada dos homens. Não havia essa hierarquia monopolizada que temos hoje. A ideia era buscar a Deus em orações, em jejuns, até que algo diferente acontecesse no meio do povo. Esses homens se entregaram a Deus e é o único meio de nós termos um avivamento nos dias atuais. Não adianta nós usarmos chavões, os chavões eles nos adoecem. Muitos dos que nós temos hoje, por exemplo, vigília abala São Paulo, vigília abala o Rio de Janeiro. Isso são só máximas, são só marketing, porque se abalar de verdade, muda o ambiente aonde está acontecendo o evento. Essas ilusões de óticas, ela nos adoece porque se nós não conhecermos de verdade a história e a palavra de Deus, nós passamos a acreditar nesses marketers que não tem nada a ver com Deus e que muitas das vezes não abala nem o local. Imagine toda a região aonde está acontecendo. O que você acha disso? Deixa o seu comentário aí, concorda, discorda, acrescenta, fique à vontade. Então, nós temos aqui um lugar que entraria para a história, que após as pregações movidas pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito sobre os irmãos, Seiman se viu na obrigação de encontrar um novo espaço para as reuniões de oração e a busca pelo batismo com o Espírito Santo. E isso fez com que ele lhe alugasse um prédio desocupado de 2 andares na Rua Azusa 312, no centro de Los Angeles. Segundo os relatos, o local já havia sido um templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve presente no início do avivamento da Rua Azusa foi Frank Bettman. E esse lugar simples foi o lugar que Deus usou, de modo sobrenatural,
para ali ser um canal aonde o pentecostalismo se espalhasse para todo mundo. Por incrível que pareça, o pentecostalismo saiu da América e o neopentecostalismo também. Infelizmente, essas ideias acabam saindo de lá. Os acontecimentos na Rua Azusa, em uma construção capenga, segundo um periódico da época localizado no centro de Los Angeles, na Rua Azusa 312, houve um grande despertar do Espírito Santo. Na visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento que abalaria a estrutura da Igreja de Cristo. A história diz que as pessoas iam na frente se rendendo a Cristo após as pregações. Não precisava nem fazer convite. As pessoas queriam Deus devido à presença quase que tangível no ambiente pelo simples motivo: oração, jejum, palavra. A história da Rua Azusa, ela é marcante, ela é impactante. Ela impressiona as nossas vidas. O fogo cai em Azusa. O movimento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora do Espírito dos irmãos que se reuniam na Rua Azusa para clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo o mundo. Que Deus dobre-nos. Que Deus dobre-nos e nos desperte para buscá-lo. De verdade. Que a minha oração e que a sua seja a oração de Josué. Dobre-nos, Senhor. Dobre-nos, Senhor. Que Deus nos dobre e nos retorne para Ele em oração e jejum. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa te usar de modo impactante. Nunca se esqueça de orar pelos seus alunos, de orar pelo público que irá receber essa lição, lembrando que a mensagem o Espírito Santo irá lhe dar. Então ore, se consagre, jejue e deixa Deus te usar. Grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima aula.